Olá pessoal, Cláudia Santos aqui novamente. Hoje, como a gente combinou, eu vou trazer mais alguns casos aqui de clientes que a gente tem escutado aqui na Grow and Learn, nas consultorias, né? Até para que vocês tenham essa vivência, levem isso como experiência, né? Como um aprendizado. A gente começou a trabalhar com uma empresa que não tinha área de vendas, né? Então, ele queria uma empresa já de mais de uma década, uma empresa com produtos incríveis, bem estruturados, prósperos, com vendas, com grandes projetos, com projetos importantes, porém, sem área de vendas. Então, ele falou assim, olha, eu tô vendo que realmente está na hora de eu ter uma área de vendas, fiz as vendas e tudo, mas agora eu quero escalar, eu quero atingir outro público, outros clientes, realmente vender tudo que a gente criou aqui e tal. E olha só que interessante, a área de vendas dele era justamente os engenheiros e as pessoas que ajudaram a criação do produto, que deveria ser ali um pré-vendas, ou então falar ali do produto, e era a mesma pessoa que ia para frente para vender, para falar com o cliente, para fazer condição comercial. E aí o que acontecia? Era feita uma ótima defesa, né? Colocava ali a proposta, colocava o produto, defendia tecnicamente, passava uma proposta, eventualmente passava uma proposta, mas uma proposta ali com muitos detalhes técnicos, sem focar ali realmente no fechamento, e deixava, tipo, apresentei a proposta, como se a venda tivesse sido feita. E não existia um follow-up. E aí tinha uma única pessoa que fazia follow-up e falava, e aí, já viu a proposta? E aí, algum retorno? Sabe, assim, sem um follow-up estruturado, sem entender a real necessidade da empresa, sem fazer um diagnóstico do cliente, sem entender que outras coisas também poderia agregar naquilo que estava sendo oferecido, ou seja, sem técnica, sem processo. Então, o que se vendia? Coisas que estavam prontas. Então, se vendia mais para os clientes que vinham prontos, que já sabiam o que queriam comprar, e aí tinha uma condição comercial, e eventualmente um ou outro falava do preço, né, que queria um preço mais baixo, fechava, e tinha o pessoal que recebia uma proposta mais atrativa e acabava fechando com outro, né. Então, o que eu quero destacar aqui, como é importante ter uma área comercial estruturada, com processo e técnica, e com os da área comercial. Porque, assim, é um jogo inteiro, né? Então, assim, toda aquela pré-venda, criação do produto é importante, validação, a pré-venda, o convencimento técnico, ainda mais numa venda que ela é técnica de um produto complexo, é super importante. Mas a venda não é feita ali, ele é uma pré-venda, né? A venda acontece na continuação daquilo. Então, da continuação, da atenção ao cliente, saber se atendeu a expectativa, quais as outras necessidades, o tempo do projeto, o budget, a forma de aprovação, o que mais você pode agregar, como é que você pode estar mais próximo, as próximas interações, as próximas reuniões, os próximos almoços, as próximas interações para conhecer mais o cliente. É ali que também faz parte da venda, né? Ali que continua o processo da venda. Então, assim, não se engane achar que tecnicamente, porque você convenceu que você tem uma proposta maravilhosa ali, você fechou e vendeu. Não acabou ali, né? A venda, ela só acaba quando começa outra venda no mesmo cliente. Então, tenham isso em mente, a venda só acaba quando começa uma outra venda nesse mesmo cliente. Por quê? Porque existe todo o processo, até o fechamento, a concretização do contrato, a entrega, a satisfação do cliente. Porque só quando está entregue e o cliente está satisfeito que ele vai consumir de novo de você, ou ele vai indicar um novo cliente, ou ele vai iniciar uma nova compra com você de um outro produto, uma outra solução. Então, assim, o trabalho da venda, ele só termina quando começa outra nesse mesmo cliente. Então, é importante isso, tá? E outra coisa, a roda de vendas, ela gira, ela tem que girar. E para ela girar, todas as etapas do processo de venda tem que ser bem feito. Então, às vezes, chega lá no final, você não vendeu. Não é porque você errou ali no fechamento ou preço, não. Esse erro aconteceu lá atrás.
na estruturação, no entendimento da necessidade, do time, no mapeamento da concorrência, no relacionamento, alguma coisa ali ficou para trás. Que aí chegou no final, só valeu o preço e o cara fechou com o outro e nem te deu um last call, nem nada, entendeu? Então, assim, é importante cada etapa ser muito bem feita. Claro, olhando como se fosse a última, para ela ser muito bem feita, muito bem conduzida, mas a venda só termina quando outra começa no mesmo cliente, tá? Ou de outro produto, ou de um serviço adicional, ou então de uma indicação de um outro cliente e tudo mais. Então, essa é a atenção que eu queria chamar para vocês aqui num processo de vendas, né? Por isso que é tão importante você ter o processo muito bem mapeado, técnica muito bem mapeada, os seus gerentes de conta muito bem treinados, os inside sales, os gerentes de conta internos, as pessoas que recebem os leads para conversão, muito bem treinados, cada um com as suas responsabilidades, né? Então, o jogo todo precisa estar muito bem orientado, né? Não é achar assim, uma pessoa que tem experiência em vendas vai entrar aqui, já vai sentar e já vai sair produzindo. Não, ela precisa saber em que etapa que ela tá, qual que é o processo e a técnica que ela tem que seguir, como que ela vai saber que ela atingiu o sucesso, que ela fez sucesso, né? Não é só ali na venda, né? Um bom vendedor, inclusive, ele acompanha o cliente na pós-venda, ele acompanha um bom vendedor, ele cuida do Lifetime Value, né? Que é o LFV, que é o seguinte, você tem que cuidar do cliente, perdão, LTV. É o LTV, é tanta sigla, mas é o Lifetime Value do cliente, ou seja, quanto tempo esse cliente fica com você, quantos outros produtos ele compra e serviços e tudo mais, tá? Então, esse LTV é importante, tá? Então, tem empresas que, inclusive, a métrica do vendedor tá dentro disso. E aí vai ter um outro vídeo aqui que eu vou explicar para vocês como é que você identifica a necessidade do cliente para saber se realmente você deve perder tempo, em que momento com aquele cliente, ou que você deve se dedicar atenção, que ele realmente está no momento de compra. Existe técnica para isso, existe uma forma que você consegue fazer essa descoberta. E um outro caso aqui que eu queria trazer para vocês também aqui rapidamente, é um caso em que o cliente, ele contratou uma empresa de marketing incrível, que entendeu toda a comunicação, ajustou a rede social, e entendeu que para o produto que ele estava trazendo, ele precisava de um influencer, né, na área, né, que pudesse mostrar, experimentar os produtos e trazer público, né, porque aí você consegue as pessoas que seguem aquele influencer para poder estar olhando o seu produto. E aí o que aconteceu? Do dia para a noite, depois que o influencer levou o produto para frente, né, e fez a divulgação, do dia para a noite apareceram 800 leads. Nossa, quem não quer, né? 800 leads do dia para a noite. É claro que tinha um monte que não estava qualificado, mas para quem começou e realmente deu essa tacada certa ali no marketing, começou a campanha, então assim, veio 800. Claro, muita curiosidade, porque é um produto novo no mercado, é algo inédito no Brasil e tudo mais. Então vieram muitos curiosos, muitas pessoas que achavam que era baratinho, mas era um produto de alto valor. Mas o que acontece? Qual foi a grande questão aí? A empresa não estava nada preparada para atender os leads que viriam. Não tinha gente qualificada para atender, não tinha o WhatsApp maduro para atender, inclusive para conseguir receber essas perguntas, né? Então travou o WhatsApp, vários WhatsApp, travou, não tinha uma resposta automática de inteligência artificial para conseguir dar vazão, né? Porque você precisa responder muito rápido o seu lead. Se você não responde rápido, ele esfria. Então, assim, essa automação de inteligência artificial é muito importante. Então, você faz essa automação para essa resposta inicial e faz algumas perguntas que ela te ajuda a qualificar para realmente você colocar gente para poder fazer essa conversão, né? E tirar da frente os curiosos. E assim, não caia no erro de você, quando fizer essa qualificação com a IA, e ainda mais que é um produto novo, que para você o mindshare é importante, você quer realmente que as pessoas conheçam, porque assim, quem foi atrás do seu produto é alguém que consome, que usa, que gosta, ponto. Segundo, se ele tem poder aquisitivo ou não para ter aquele produto,
não é ali nesse detalhamento, né, nessa pesquisa, que você vai tirar, porque o pessoal fala assim, mas custa, olha só, isso daqui é assim, 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 e custa 50 mil reais, tá bom? Poxa, ele não perguntou preço, entende? Aí soa arrogante, aí aquela pessoa nem procura mais, né, fala, esse negócio é muito caro, porque, então assim, acaba sendo um detrator da tua marca, então assim, todo mundo quer ser acolhido. Então, se ele teve interesse e o objetivo é esse mesmo, porque é uma empresa nova, então, assim, acolhe primeiro, né? Depois você orienta. Agora, é algo que já está consolidado no mercado, a pessoa está cansada de saber, a empresa tem 30 anos, o pessoal sabe, aí você pode ir melhorando esse filtro, né? E aí não vai soar tão arrogante. Agora, se acabou de chegar no mercado, pode soar arrogante, mesmo porque se você entender que é um cara que gosta daquele produto, ou que costuma usar, ou que tem aquela prática esportiva e tudo mais, nesse caso eram produtos esportivos, né? Então, assim, de repente você acolhendo e entendendo aquele lead, você sabe que ele gasta dinheiro com aquilo. E você pode ter algum produto na prateleira que se encaixa dentro do budget dele, que se encaixa dentro do bolso dele. Então, nesse momento, ele quer ser acolhido, tá? Então, e também é outra coisa, se você faz uma propaganda massiva, aquela questão de marketing, não sei o que, para chegar lead, é aquilo que eu te falei, o lead vem pronto, ele vem pronto para consumir teu produto. Se ele vem pronto para consumir teu produto, ou para saber mais e tudo mais, o que ele quer? Preço. Então, assim, automaticamente ele vai achar caro se é um produto de alto valor. Então, você precisa acolher e mostrar realmente os benefícios, o que é, por que ele é tão diferente e tudo mais, e aí sim você entra no valor, entra no parcelamento, entra em colocar a vontade, né, em despertar o desejo daquela pessoa, dela realmente ter, mostra para ele o benefício dela ter aquilo, como é que é a vida dela com e sem, e talvez indicar, falar assim, olha, se você não consegue comprar esse aqui, pelo menos esse aqui que também vai te dar uma experiência parecida e tudo mais, que cabe dentro do seu budget e tal. Então, assim, sempre nessa qualificação, por mais leads que venham, se você é muito arrogante, você pode perder alguém qualificado, né? Porque não necessariamente você colocando o valor ali, colocando o preço, uma pessoa vai embora porque ela não tem dinheiro. Às vezes ela até pode ter, mas fala que para aquilo é muito caro, por quê? Porque ela não entendeu o valor. Então, ela precisa entender o valor daquilo. Então, a primeira coisa, acolhe. E para esse acolhimento e resposta rápida, essa automatização de IA inicial é importante. Então, assim, mas o ponto de atenção aqui é que a empresa não se preparou. Não tinha ninguém para atender. Ficou travado aqueles leads. Ficou sem resposta dias, semanas. Então, assim, e aí na outra semana já tinha outra postagem, já veio mais um monte, enfim, fizeram uma venda ou outra, mas olha quanta coisa deixaram no caminho, né? Não tinham CRM, não tinha nada, simplesmente não se prepararam. E a empresa de marketing diz que avisou, né, que se preparassem e tal, mas isso é importante, assim, quando não é feito um planejamento de negócio adequado no começo, com todas as áreas que precisam ser desenvolvidas, colocar esse cronograma, as coisas como acontecem, para que você esteja estruturado e preparado, para que você não dê um tiro e perca ele, porque eles deram um tiro certo, só que perderam tudo que veio de resposta daquela ação. Então, é uma judiação, uma pena, né? Então, o que acontece? Como é uma pena, porque eles não fizeram a estruturação, não fizeram o diagnóstico, não colocaram ali passo a passo. Por isso que é tão importante, toda vez que você for estruturar um negócio, você olhar para todas as áreas, todas as arestas. Por isso é importante a legião de conselheiros, é importante ter uma consultoria, senão o barato sai caro. Imagina se eles tivessem tido essa estruturação, essa consultoria, o que eles iam fechar de lead ali e ter de retorno ia pagar. Então, gente, muitas vezes o barato sai caro. Então, esses são os dois exemplos que eu queria trazer para vocês, para mostrar como é importante a estruturação, como é importante a área de vendas, como é importante tratar bem e acolher as pessoas que vêm, os leads, e fazer as ações com planejamento e conseguir dar vazão ao que você está fazendo. Excelente dia para vocês, maravilhosos negócios, e eu espero trazer aqui novos conteúdos aqui. Vou pegando aqui os casos mais interessantes que a gente tem, conforme vai chegando também, para compartilhar com vocês. Muito obrigada, um abraço.